Pessoal, Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o presente, o passado, o futuro, e Ele sempre nos avisa antes que um mal qualquer nos aconteça. Por isso, nunca questione e nem vire as costas para a palavra de Deus, porque é respeitando a palavra que você será ouvido quando orar. No Salmo 66, versículo 20, o salmista louva ao Senhor porque Deus não rejeitou a oração dele. Ele diz assim: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem retirou de mim a sua benignidade. A gente tem que prestar atenção naquilo que a Bíblia diz, porque tudo que foi escrito ali foi escrito para nos abrir os olhos e para nos ensinar como proceder diante das situações. O salmista aqui está dizendo que Deus não rejeitou a oração dele. Isso significa o quê? Significa que Deus também não vai rejeitar a nossa oração, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem filhos prediletos. Se ele mandou que isso fosse colocado na Bíblia, é para que eu soubesse, para que você soubesse que ele não vai nos rejeitar. E Jesus garantiu isso. Jesus disse: todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então, se você está em apuros, em dificuldade, passando por alguma necessidade, acredite, Ele está dizendo: eu não vou rejeitar a sua oração. Então ore, clame aos céus, determine, porque Deus virá em seu socorro. Ele não vai retirar de você a benignidade dele. E daqui a pouquinho nós vamos fazer isso. Antes, eu quero mostrar para você, antes de orar com você, eu quero te mostrar esse livro aqui. Na página 69 deste livro, eu explico como não anular a sua oração. Tem muita gente que não recebe a bênção porque ela ora, mas depois ela mesma anula a oração que ela fez. Tem muito ensinamento nesse livro para quem quer vencer na vida, usando a fé. O preço desse livro é R$ 75, no Pix ou parcelado em até 5 parcelas de R$ 15 no cartão. Você vai pedir pelo e-mail tiolaercio@entendabiblia.com. Então, continuando aqui o nosso estudo, lá no Salmo 9, versículo 13, o rei Davi, quando ele se viu cercado pelos inimigos, ele fez a seguinte oração. Ele disse assim: tem misericórdia de mim, Senhor, e olha como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Então tem muita gente que está assentado na porta da morte. A pessoa às vezes ela fica numa depressão tremenda, ele e ela fica pensando: não tem mais jeito, acabou a alegria para mim, a minha vida não tem mais sentido, eu não tenho mais prazer em nada, os sonhos acabaram. Meu querido, minha querida, isso é a porta da morte, é opressão demoníaca e você não pode aceitar isso. Deus te deu vida para quê? Para você glorificar o nome dele. Diz a Sagrada Escritura em Neemias, capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem prazer em nos abençoar e em nos ver fortes. Está escrito no Salmo 103, versículo 5, que ele renova a nossa mocidade. Então, meu irmãozinho e minha irmãzinha, não fique aí prostrado, se lamentando, porque Deus tem bênção para você. O Salmo 92, versículo 13, diz que os que estão plantados na casa do Senhor
Isso é, aquela pessoa que está firmada na palavra dele, que não abre mão das promessas dele. Essas pessoas florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e cheios de vida, para anunciarem que o Senhor é justo e fiel. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, levante-se e busque a face do Todo-Poderoso. Jesus nos deu autoridade sobre as ações do tentador. Não há por que não usá-la. O Salmo de número 13, versículo 3, Davi continua dizendo: atenta em mim, Senhor, ouve-me, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. A morte é a natureza de Satanás. Se nós não tivermos a luz, a direção de Deus, nós vamos passar a vida inteira dizendo que amamos a Deus, frequentando igreja, ouvindo pregação, cantando hinos, orando, e nada vai acontecer. Nós estaremos agindo como qualquer pessoa religiosa e a nossa vida não muda se nós não somos curados, nossas enfermidades não são removidas, a nossa vida não prospera, os nossos sonhos não realizam. Por quê? Porque estamos mortos espirituais. Estamos como mortos espirituais. E a pessoa não acorda. Vem o sofrimento da doença, vem aquelas perturbações mentais, as tentações, a pessoa diz eu não quero, mas ela acaba fazendo. Ele ora, meu Deus, me ajuda, eu não quero fazer mais, mas a tentação volta e ela cai de novo no pecado. É a natureza da carne lutando contra o espírito. O que significa adormecer na morte? Significa você ficar separado de Deus para sempre. A pessoa que se separa de Deus, ela é tomada pelas tentações, ela passa a viver como uma pessoa ímpia, que conhece a palavra, mas ela não obedece. Ela se torna uma pessoa imoral, depravada, cheia de pensamento sujo, não tem a mínima dor de consciência, ela peca descaradamente e ela ainda diz eu não fiz nada de mal. Provérbios número 30, versículo 20, diz que o costume da mulher adúltera é o seguinte: ela come, limpa a boca e depois diz eu não fiz nada errado. Meu irmãozinho, mulher adúltera aqui simboliza cada membro da igreja que não respeita a palavra de Deus. Faz o que bem entende. Então, se você não respeita a palavra de Deus, você é como uma mulher adúltera. Você faz o que quer fazer e depois você diz não fiz nada errado. A sua consciência já não te acusa mais, porque Deus não está mais falando com você. Porque Ele cansou de falar. Ele fala e você não toma uma decisão. Gálatas capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa luta, ela ocorre o tempo todo dentro de cada um de nós. A natureza humana, corrompida pelo pecado, ela está o tempo todo se opondo à natureza divina. A carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. O pecado cobiça contra a santidade. E vice-versa. Nós sabemos que existem forças espirituais agindo neste mundo, tentando nos manter longe de Deus e da sua santa vontade. O que Paulo diz aqui é que dentro do ser humano tem duas naturezas que lutam para ter o domínio do ser humano. Mas a gente só percebe isso quando nós nos convertemos a Deus. Quando nós começamos a buscar a Deus, é que nós percebemos o quanto o inimigo faz para nos tirar da presença santa. Quando algo estiver te aborrecendo, não deixe para orar mais tarde, não. Porque se você deixar
isso ficar no seu coração, você vai afundar na vida. Se você deixar o aborrecimento tomar conta de você, você vai ficar arrasado. Se você não se livrar do aborrecimento, da ira, no momento que ela vier tentando dominar o seu coração, se ela não for expurgada, o adversário vai usar você para fazer algo contra alguém. Não entre nessa. O primeiro sinal de que algo do inimigo no seu coração está tentando te tirar da presença de Deus, você deve parar e orar. Recuse a tentativa do inimigo. Davi recusava e ele orava a Deus e dizia: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Deus não quer que o inimigo prevaleça contra você. Deus não quer que você vacile. Deus quer você vencedor, firme a todo momento. Veio a tentação, você não chega nem perto. De cara você amarra o bicho em nome de Jesus e diz: fora, porque eu vou viver em santidade. É assim que você tem que fazer. Chegou a vontade de fazer algo errado, você diz: não, eu não faço, eu sou de Deus, eu não vou me envolver com essas coisas, eu não preciso dessas coisas, eu não quero adormecer na morte. Pelo contrário, eu quero é vencer na vida. Então, o Senhor quer abrir os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da sua lei. Ele está dizendo para mim e para você: eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai, aquele que supre a sua necessidade, aquele que te dá proteção, que faz você se realizar na vida. E você não está atentando para isso. Está deixando o diabo te usar, fazer você de gato e sapato, está se sujando, está perdendo o seu tempo com coisas que não merecem a sua atenção. E a sua vida está passando e você não se realiza. Você chega até ao ponto de pensar: esse negócio não funciona. Não funciona para aquele que não quer nada com Jesus. Não funciona para aquele que só quer, como se dizia antigamente, só quer: venha a nós e o vosso reino nada. Deus tem tudo para você, mas esse tudo que Ele quer te dar, Ele só vai te dar quando você propor no seu coração dar glória a Ele, vivendo de maneira que não envergonhe o seu santo nome. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama a todos de igual modo e Ele quer abençoar todo mundo. Mas conforme revela a Sagrada Escritura, todavia o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A Bíblia declara que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, meu querido, minha querida, se você não quer que o inimigo triunfe na sua vida, se você quer invocar o nome de Jesus e ficar livre da opressão, aprenda isso. Aparte-se da iniquidade. O que é iniquidade? É pecado. É tudo aquilo que a Bíblia diz: não faça, e você faz. Busque viver em santidade. Nós somos de Cristo e não estamos mais nas mãos do inimigo. Por isso nós temos que calar a voz dele. Nós temos que nos fortalecer em Cristo e na força do seu poder. O diabo só consegue obter êxito contra aquelas pessoas que desistem, que batem em retirada quando a luta se intensifica. O Altíssimo diz que a alma dele não se compraz, quer dizer, não tem prazer em quem se conduz dessa maneira. Sendo assim, se encha de ânimo. Suba poderosamente na presença de Deus, porque você voltará com autoridade, glória, para mostrar que só o Senhor é Deus. Quem age em nome de Jesus predomina contra as fortalezas do mal. Não caia nessa conversa do diabo fazendo aquilo que Deus condena. Você tem que crescer na fé. Tem que expulsar o inimigo, porque isso é mandamento de Jesus. Nós não podemos cochilar, porque o diabo ele atenta. Quando Deus chamou o Abrão e fez promessas para ele, o Abrão reclamou que ele não tinha filhos. E Deus então levou ele para fora e falou com ele: olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode contar.
e disse para o Abrão: assim será a tua descendência. E Deus então ordenou que ele oferecesse um sacrifício. Preste atenção. Isso está escrito no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 9. Disse-lhe o Senhor: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cabrito de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Em toda a bênção que Deus nos dá, preste atenção para você entender. Em toda a bênção que Deus nos dá, tem uma parte que compete a nós fazer. Sempre tem algo que nós temos que fazer. Naquele tempo se oferecia sacrifício de animais. Hoje, porém, o que Deus pede é a nossa obediência. Nós temos que obedecer à sua palavra. Não temos mais que fazer sacrifício de animais. Quem faz isso hoje está cometendo um sério pecado. Mas naquela ocasião, foi o que Deus pediu que Abrão fizesse. E ele fez. E ele trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves ele não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Isso é um exemplo do que acontece no mundo espiritual. Presta atenção, senão você vai perder a explicação e não vai entender nada. E se você não entender, você perdeu a bênção. Aqui está dizendo o seguinte, que o Abrão levou esses animais que Deus pediu, ele partiu todos no meio, colocou cada parte em frente uma da outra, só não partiu as aves. E aconteceu que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, sobre aqueles animais que ele colocou ali em sacrifício a Deus. Porém, o Abrão os enxotava. É isso que acontece no mundo espiritual. Jesus explicou, na parábola do semeador, que as aves do céu representam os demônios. Quando a gente está num bom propósito, buscando manter a comunhão com Deus, buscando viver em santidade, esses demônios sempre vêm para atrapalhar. É como as aves de rapina que iam lá para tirar o sacrifício que o Abrão fez a Deus. As aves de rapina vêm, os demônios vêm para atrapalhar, e eles tentam roubar a nossa fé. Tentam tirar de nós o ânimo de ler a Bíblia, de buscar a Deus, e eles tentam nos impedir de orar. Eles não querem de modo algum que a gente fique firme na palavra. Eles vêm para comer a semente que é semeada através da pregação. E muitas vezes, para alcançar os seus objetivos, eles usam pessoas próximas de nós, pessoas que nós amamos. Eles usam a nossa metade, os nossos filhos, pais, amigos, e fazem de tudo para nos tirar da presença de Deus. Diz aqui que quando as aves vinham, o Abrão as enxotava. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos de modo algum aceitar a tentação. Não podemos permitir que esses espíritos enganadores nos afastem de Deus. Jesus nos deu poder para expulsá-los. Então nós temos que fazer isso. Quando as aves vinham, o Abrão as enxotava. Mas aí aconteceu o seguinte: pondo-se o sol, caiu um profundo sono sobre Abrão. E eu já vi muito isso acontecer. Às vezes eu estou pregando, a pessoa está dormindo. Quando a pessoa começa a prestar atenção, os olhos começam a pesar. Ela começa a bocejar, de repente a cabeça cai. Quantas vezes eu já vi isso acontecer, e quando a pessoa não consegue prestar atenção no que Deus diz, acontece na vida da pessoa o que diz aqui, ó. E eis que lhes sobrevieram grande pavor e densas trevas. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, grande pavor e densas trevas cercam a pessoa que não atenta para aquilo que Deus diz. Deixa eu orar com você. Pai, eu oro por esse meu irmão, essa minha irmã, que toda vez que pensa
em se oferecer a ti, em abrir o coração, em se preparar para te servir, vem o diabo e lhe tira esse propósito do coração. Deus, essa pessoa precisa aprender a enxotar essas aves de rapina, esses espíritos malignos. Ela não pode a vida toda ficar nesse chove e não molha. Ô meu Pai, acorda essa pessoa desse sono profundo e não deixe que ele e ela adormeça na morte. Porque enquanto ele e ela não acordar para a realidade, entender que é preciso confiar em ti de todo o coração e rejeitar a obra de Satanás, ele e ela vai passar pela vida sem desfrutar do bem. Pelo contrário, estarão sempre em grande pavor e densas trevas. Mas, Pai, tem gente me ouvindo em cuja casa só tem pessoas doentes. É a mãe, é o filho, a filha, o marido, a esposa, o irmão, a irmã, a tia. Deus, não há sequer uma pessoa sã nessa casa. Mas o Senhor é bom. E em teu santo nome eu vou ajudar essa pessoa. Preste atenção, você que está me ouvindo, e creia no que eu estou dizendo. Em nome de Jesus Cristo, eu paraliso a obra do demônio na sua vida. Eu amarro o espírito das trevas que ganhou um trabalho na encruzilhada, na mata virgem, no cemitério, onde quer que seja. Esse demônio que foi mandado pelo inferno para destruir você. Eu amarro, eu acorrento, eu quebro o poder dele em nome de Jesus Cristo e eu expulso todo o mal em nome de Jesus. Saia dessa vida, meu irmão, minha irmã, fique livre para a glória de Deus. Amém.